E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, coisa boa que tu está aqui no nosso canal no YouTube mais uma vez. Vamos lá então a mais uma questão comentada aqui de língua portuguesa, questões de provas do ano de 2020, hashtag 19. Então, vamos lá, pessoal, mais uma vez. Rapidinho, antes disso, se ainda não te inscreveu, te inscreve no nosso canal, aperta o sininho para receber as notificações e vamos que vamos para mais uma questão comentada. Pessoal, aqui, essa questãozinha é uma prova da Prefeitura de Vila Velha, no Espírito Santo, mas uma questão bem interessante, envolvendo, pessoal, isso aqui, ó. Deixa eu só pegar o meu marcador aqui, vamos lá. Então, pessoal, essa questão aqui fala do emprego do quezinho, né? Tá? O emprego, e não só o emprego do que, mas o emprego e suas funções sintáticas, né, gente? Porque ele diz assim, ó, uma língua que não exista, que eu preciso tanto de não compreender nada. Olha que coisa legal, né? A função sintática do termo destacado se repete em. Então, primeira coisa, eu tenho que encontrar a função sintática desse quezinho. E aí já começa um problema. Por quê? Porque muita gente analisaria da seguinte maneira, olha só. Esse quezinho é aquele quezinho que nós já trabalhamos previamente, chamado de pronome relativo. Tá, me prova, por que ele é um pronome relativo? Ah, Marcos, ele é relativo porque ele está retomando um substantivo, que é a palavra língua, e eu posso substituir também aquele quezinho ali pela palavra a qual. Ó. Então, seria a língua a qual não exista. Ou seja, eu posso substituir aquele quezinho por a qual, e aquele quezinho está fazendo a retomada de um termo antecedente. Ou seja, Marcos, de fato, esse quezinho é um pronome relativo. Legal. Só que tem um detalhe, pronome relativo não é função sintática. Pronome relativo é uma classe gramatical. Então, a classe a qual ele pertence, a classe de palavras, isso aqui a gente vê lá na morfologia, é de fato pronome. Ele é um pronome relativo. Agora, qual seria a função sintática, pessoal, que esse pronomezinho está exercendo? Seria um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, ou seja, dentro lá da sintaxe da oração que nós estudamos, né? As chamadas funções sintáticas, ó, tá lá dentro de sintaxe, né, da oração, ou termos sintáticos, né, ou termos da oração, nós temos lá sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, complemento nominal e assim vai. Então eu tenho que descobrir qual é a função sintática desse quesinho. Bom, e aí vamos lá, pessoal, olha só. Não esquece disso, tá? Regra, vou colocar aqui embaixo, ó. O pronome relativo, ele exercerá a mesma função do termo que estiver substituindo, tá? Então, ele exerce a mesma função do termo que estiver substituindo. Toma cuidado, tá? Como assim, Marx? Ele exerce a mesma função do termo que ele está substituindo, não é do termo que ele retoma, tá? Às vezes dá uma liga, às vezes dá sorte, e ele exerce a mesma função do termo que ele está retomando, mas ele exercerá a mesma função do termo que ele estiver substituindo, porque lembra que o quezinho, pronome relativo, ele normalmente introduz uma oração, que é a oração subordinada adjetiva, tá? Então, gente, o que a gente faz? A gente pega, né, essa oração aqui, ó, que o quezinho essa oração que o quezinho está introduzindo, e a gente tira o quezinho e no lugar coloca a palavra que ele está substituindo. E aí tu faz uma análise justamente da palavra que ele estiver substituindo para ver qual seria a sua função sintática. Marques, não entendi muito bem. Olha só. Percebe que aqui, ó, nós temos uma língua que não exista. Esse quezinho está introduzindo uma oração, que é uma oração adjetiva, até porque ela é introduzida por um pronome relativo, certo? Eu tenho certeza que está introduzindo uma oração, até porque dentro dessa estrutura aqui tem um verbo. Perfeito. Agora, tu sabe muito bem que o pronome relativo ele também retoma o termo, no caso, língua, tá? Agora, vamos lá. Esquece isso aqui. Se eu não tivesse o quezinho, qual seria a palavrinha que introduziria aquela oração? Deixa eu ver, uma língua que não existe. Ele está falando do quê? Que é que não existe ali? A língua, né? Então percebe que de fato, ó, gente, a palavrinha aqui que ele está substituindo é a palavra língua. Então, de fato, aqui ele exerce a mesma função da palavra que ele está substituindo e, coincidentemente, retomando. Mas o que eu quero de vocês é isso aqui, ó. Lembra, ele exercerá a mesma função da palavra que estiver substituindo. E no caso aqui, ele está substituindo qual palavra, gente? Está substituindo a palavra língua. A partir do momento que eu reescrevo com a palavra língua seria sujeito ali, ó, que é que não existe.
Justamente, a língua. Então, a língua seria sujeito. Se a língua seria sujeito e o quezinho, pronome relativo, ele está no lugar justamente de a língua, é porque esse pronome relativo que também exercerá função sintática de sujeito. Mas, Marques, um pronome relativo pode exercer a função de sujeito? É evidente, sujeito é uma função sintática. Ai, mas eu aprendi que o sujeito era o ser que praticava a ação do verbo. Pois é, aprendeu errado, lembra disso? Tá? Sujeito é uma função sintática, a gente tem que saber como identificá-la. Já falei isso mais de uma vez, mas repito aqui para você. Não fica, tá, decorando definições de funções sintáticas. Ah, sujeito é o ser que pratica a ação do verbo. Esquece, tu tem que saber identificar e classificar, obviamente, os sujeitos, tá? Agora, definir, pessoal, esquece isso, por favor, senão vai dar problema, tá? Então, vamos lá, olha só. Eu tenho que achar, então, dentre esses termos destacados nas alternativas, qual deles que exerce a mesma função sintática do quezinho. Agora, olha só que legal, pessoal. Vamos lá. O nosso quezinho exerce função sintática de sujeito. Isso aqui a gente já conversou em outros momentos também. O que o núcleo do sujeito não pode ter, de forma alguma? O que? Uma preposição. Tá entendendo onde eu quero chegar? Olha só. Não pode ser introduzido por preposição. Então, qualquer expressão que vocês tenham aqui nas alternativas e que seja introduzido por uma preposição, não poderá ser sujeito. Marques, isso, olha só, quer ver? Ao marido pode ser sujeito? Não, porque ao marido é introduzido por uma oração. Ao é a preposição a mais o, cai fora a letra A de Argentina. A letra B de Brasil começa com um quezinho ali, toda aquela estrutura, opa, deixa de canto, não tem preposição. Agora a letra C, na nossa infância, na é a mesma coisa aqui, em mais a, tem preposição, cai fora isso aqui, gente, cai fora, tá? Depois, letra D, existe algo que escapa à norma e aos códigos, olha só. Existe algo, opa, deixa de canto, existe algo que escapa à norma e aos códigos. Eu não tenho preposição ali, pode ser. Agora, olha só, tradutores de sonhos, gente, não pode ser porque é uma expressão preposicionada. Tá entendendo? Olha como a análise sintática nos ajuda muito, pessoal. Conhecer, saber essas particularidades das funções sintáticas. Não estou pensando em definição, eu estou pensando justamente em algumas características dessa função sintática. Eu sei que para identificar o sujeito eu faço tal coisa, eu faço a perguntinha para o verbo, quer que mais verbo, quer que mais verbo, quer que ser mais verbo. Outra coisa, o núcleo do meu sujeito nunca pode ser introduzido por preposição. Então, percebam, se eu estou procurando sujeito, expressão preposicionada não será. Tranquilo? Fechou? Agora, olha só, estamos entre duas alternativas, letra B de Brasil e D de Dinamarca, tá? Então, vamos lá, olha só. Aqui percebe que eu tenho de cara o verbo querer. Qual é o sujeito do verbo querer? Quem é que quer? Resposta, eu. Tá aqui, ó. Pessoal, se eu é o sujeito do verbo querer, isso aqui que vem depois, que de uma certa forma também está relacionado ao verbo querer, não pode ser seu sujeito, porque ele já tem um sujeito ali. Mas, Marques, o que seria, então, o que me fale uma língua desconhecida, né? Ó, quem é que quer? Eu, sujeito. Quero o quê? Chocolate? Não. Quero o quê? Um doce? Não. Quero o quê? Um carro novo? Sim, tudo isso nós queremos, né? Mas nesse caso aqui, não. Então, eu quero o quê? Que me fale uma língua desconhecida. Tudo isso aqui é um complemento, pessoal. Deixa eu riscar aqui. Não saiu direitinho. É um complemento do verbo querer, ó. Tudo isso aqui é complemento verbal. No caso, não vem introduzido por preposição. Então, tudo isso aqui é um objeto direto. Sério, Marcos? Sério. Tudo aquilo ali é um objeto direto. Só que ele vem na forma oracional. Quando o objeto direto vem na forma oracional, a gente chama isso aqui de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? Mas tudo aquilo ali é, de fato, um objeto direto. Tudo aquilo ali é uma oração, no caso, exercendo função de objeto direto, tá, pessoal? E aí, por último, gente, né, mas não menos importante, nós temos a nossa alternativa correta. Tá aqui, ó, letra D de Dinamarca. Sabe por quê? Tá aqui o verbo, ó, existir. Aí tu faz a perguntinha, quem é que existe? Qual é a resposta? Algo. Não esqueçam, 3 perguntas nos ajudam a identificar o sujeito de uma oração. Quem é que é mais verbo? Que é mais verbo? Ou que é ser, se tivermos concordância com o Czinho. Então, como aqui eu não tenho concordância com o C, eu vou cair na pergunta que é que existe. E a resposta seria algo. Portanto, algo é o meu sujeito. E aí, pessoal, nós chegamos à mesma função sintática daquele quezinho na oração destacada lá acima.
Beleza? Tá aqui, gabarito letra D de Dinamarca. Mais uma vez, muito obrigado, espero que tenham gostado. Dá um joinha aqui no nosso vídeo, por favor, não esquece de compartilhar com os amigos, por favor, ajuda o Prof. Marques a crescer o canal e nos vemos na próxima questão comentada. Até lá, tchau, tchau.